Bom dia. Bom dia também. Aquele que assiste, né, através de Peace TV. Então, hoje, né, neste momento está ocorrendo o seminário de Chombo para Liberdade de antepassado e bênção de antepassado, né? Então, nesses dias estou dando bastante ênfase, né, sobre a importância de libertação de antepassado. Né? Eu queria explicar mais, né, sobre esse ponto. Outro dia, né, eu falei que, no fim, resumindo, né, dos mais importantes elementos de convidado tornar-se membro é mérito de antepassado, né? Comparando com este, né, peso de mérito de antepassado, outro elemento pode ser bem pequeno, né? Por exemplo, pessoa muito boa, pessoa religiosa, pessoa que pensa, né, coisa mais interna, mais essencial. É por isso, né, faz bom, né, relacionamento recíproco com conteúdo do princípio divino. Essas coisas, né, muito pequenos elementos comparando com mérito de antepassado, né? E mérito de antepassado, tanto mérito como pecado de antepassado, ambos estão escondidos pelos nossos olhos, né? Basicamente não pode ver nada, né? Então não aparece como sinal, não aparece algumas coisas, mas é dominante. O momento mais importante na vida de homem, por exemplo, quando muda, né, emprego, quando entra na universidade, quando ocorre casamento, cada momento que ocorre eventos, né, importantes para o destino dessa pessoa, né? E aparece fortemente, né? Uma influência de pecado de antepassado. Tanto mérito como pecado, né? Então, dessa forma, né? Condição que antepassado tem é grande influência, é quase dominante, né? Essa pessoa. A pessoa mesmo não tem consciência sobre isso. Não percebe, né? Sobre esse tipo de coisas, mas eh, tem grande influência e claramente, né, está dominando quase 99% desse tipo desse pessoa. 99 não sei, né? Pode ser às vezes 80%, às vezes mais do que isto ou menos, mas né, no momento do evento mais importante da vida, de repente torna-se quase 100%, né? É claro que sim, existe responsabilidade humana das pessoas, né? 100% não, né? Mas aparece, né, grande influência, é muito forte, quase decide, né, destino dessa pessoa. É por isso, né, maior parte de destino dessa pessoa está feito por soma total de pecado e mérito de antepassado dessa pessoa, né? Então, esse tipo de coisas que expliquei. É por isso, né? Quando nós analisamos reação de convidado testemunho, eu falei que não é algo absoluto, tá? Mas tem grande influência, né? É, como se essa pessoa torna-se membro ou não. E até mesmo depois que tornou-se membro, ainda consegue permanecer ou não, é muito, né? Depende de mérito de antepassado. É por isso, antes que acabar mérito de antepassado, né, outro dia falei, né? Tem palavra famosa aqui, primeiro 3 anos. Né? Acredito que hoje não é assim, né? Porque mérito de época avançou, né? Acredito que é menos assim, né? Mas eu falei que primeiro 3 anos, algumas pessoas acabam com tudo, né? Seu mérito de antepassado e ocorre o fenômeno que, é, por qualquer razão, sai de igreja. E depois, se sobrevive, ou seja, permanece na igreja, né, ainda, né, tem possibilidade que saia de igreja, mesmo depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos de vida de fé. E do fato, né, aparece às vezes pessoa que vai para atividade paralela, né?
Aí que tem variedade de razão, né? Ou seja, né, pessoa não entendeu bem o princípio divino, ou alguém tem ressentimento entre Caim e Abel, né? Tem variedade de situação, né? Mas nesse ocasião também eu percebo, né, mérito de antepassado e pecado de antepassado, né? No soma total, quando pecado de antepassado torna-se maior, facilita ocorrer essas coisas, né? Menos proteção do mundo espiritual e mais, né, chama mais espírito mal. Aí, quando tem bastante influência de espírito mal, sai de igreja e vai para atividade paralela, né? Basicamente, essência de atividade paralela é obra de espírito mal. Nada mais. É só isso. Né? Basicamente isso, né? Porque encaminha descendente para ir direção contra a vontade de Deus, sai de domínio de Deus, sai de, né, domínio de beleza pais, e encaminha descendente e para esse tipo de atividade paralela, né? Então, obra de espírito mal, né? E outro, né? Outro essência, né, de esse tipo de fenômeno é queda. Né? Parece que não tem a ver, né, com queda diretamente, né? Sim. Mas, normalmente, atividade paralela é obra de espírito mal. E, normalmente, último foco de obra de espírito mal é queda, perda de linhagem. Se fosse casal, família abençoada, quebra a bênção. Perde posição de família abençoada como linha de sangue. E suja, mancha, mais uma vez, linha de sangue. Né? Se fosse jovem, queda, né? Sim, adulto também queda, né? Então, dessa forma, né? Último finalidade, último foco de toda atividade de espírito mal é queda. Não tem outra coisa, né? Sim. É por isso, Paulo verifique, né? Não necessariamente 100% todo caso, mas em muitos casos que vai para atividade paralela, algum tempo depois experimenta queda. Porque cada vez mais afasta de Deus, afasta de Deus, afasta de Deus. Quando não tem mais chance para o lado de Deus para ajudar, e 100% ou quase 100% Satanás, espírito mal, ganha toda a condição para dominar a vida dessa pessoa. Pronto, seduz e cai. Depois, o espírito mal dá risada, mas pensa na terra, ignorante sobre isto, porque não sabe nada, né? Não sabe, por isso sai de igreja. Não sabe, por isso critica algumas coisas de Deus. Não sabe linha de sangue, né? Linha de sangue é mais difícil. Pecado original é mais difícil perceber. Pecado individual, fácil, porque eu fiz. Eu lembro. Pero senso comum, se faz coisa errada, isso é pecado. É muito fácil entender pecado individual. É mais difícil perceber pecado coletivo, mas menos difícil, né? Mais ou menos se entende, se explica sobre guerra, né, responsabilidade comum, pecado coletivo, dá para entender. Pecado de antepassado, depende de pessoa, entende. Mas coisa escondida, invisível, é mais difícil, né? Mas entre todos os pecados, coisa mais difícil é saber perceber existência de pecado original. Aí depois de ocorrer queda, né? Tem família abençoada que caiu, traiu e, né, nasce bebê. Na segunda geração, então. Mas está falando assim, esse bebê é muito bonito, como você pode dizer ele tem pecado? Ele não entende nada sobre o pecado original, né? Torna-se assim, isto é finalidade de espírito mal. Então, última finalidade de todo fenômeno espiritual, do fenômeno, né, espiritual mal, é queda.
né? Não é outra coisa. Por isso, atividade paralela, sim, tem variedade de razão, né? Para sair de igreja. Ah, por causa de aquele que foi injusto. Isso foi errado. Isso que machucou meu coração. Ele estava errado. Abel foi arrogante. Tem variedade de razão, mas não adianta falar razão, porque está enganado por espírito mau e o espírito mau está dando risada, encaminhando essa pessoa para a queda. O último lugar é onde é espírito mau, todo espírito mau encaminha homem e queda. Depois queda, joga fora, porque já cumpriu sua finalidade. Nem afastou de Deus, mas Satanás também jogou fora, dando risada, né? O resto da vida, sem capacidade para perceber pecado, vive na terra. Depois, próxima vez, quando descobre seu pecado, é quando morreu. Quando foi para o mundo espiritual, descobre, né? Então, é dessa forma, né? Tem algum caso que nega Deus ou nega verdades pais, ou às vezes não assim, mas nega coisa de igreja, ou nega a figura central, alguma coisa assim. É muito típico problema de Caim e Abel, né? Então, primeiro problema de Caim e Abel, mas depois, por causa de ressentimento de Caim e Abel, com o tempo, torna-se problema de queda dele. E quando essa pessoa caiu, essa pessoa é pior do que aquele Abel que ele está odiando. Esconde. Depois nega tudo, porque já cometeu pecado, né? Depois que cometeu pecado, já acabou a sensibilidade espiritual, já Satanás domina 100% e o resto da vida inteira não volta para Deus. Já usei também, né? Durante algum período de tempo, muitas pessoas esperavam voltar para verdades pais. Mas se não volta para verdades pais durante um período de tempo, cada vez mais torna-se possibilidade menos. Possibilidade menos, quase zero. Né? Esse tipo de fenômeno ocorre, né? Aí dentro dessa organização aparece bastante, né, problema estragado, queda. Assim, né, pessoa torna-se ignorante espiritualmente. Não consegue perceber pecado como pecado, né? Por isso, não deve entrar nesse jogo. Não deve perder condição dessa forma. Entenderam? Então, né, esse tipo de né, atividade paralelo é basicamente né, obra de espírito mau e quando tem pecado de antepassado grandão, facilita a ocorrência. Então, mérito de antepassado é muito importante. O mérito ou pecado. Claro, todo mundo tem ambos, né? Mas no soma total de duas coisas, está ocorrendo tudo, né? Então, por isso eu digo, se entra na nossa igreja, antes que ocorrer próxima coisa ruim, antes que você torne-se meio dominado por espírito mau e sai de igreja e vai para paralelo, atividade paralela, ou seja, antes que ocorrer alguma coisa negativa para a sua vida, ou seja, doença, ou seja, acidente, mas não somente isto, qualquer coisa, todo elemento de vida tem coisa ruim, né? Relacionamento de casal, relacionamento de pais, filhos, até mesmo relacionamento de Caim e Abel, também, quando tem pecado de antepassado, coisas tornam-se mais pesado. E problema de Caim e Abel, dentro da nossa igreja, né, é um campo de batalha famoso. Né, é Caim e Abel, é campo de batalha famoso, onde Deus investe, Satanás investe fortemente. Por isso muitas pessoas né, recebem teste, né? Mas quando tem mais pecados de antepassado, aparece o fenômeno de teste de Caim e Abel também torna-se fortão. Parece que quase impossível aguentar dor de coração de Caim e Abel
E de fato, muitas pessoas saem de igreja por causa desse. Não aguentou, dor de coração, não importa quem está certo e quem está errado, porque para Deus e Satanás é outro assunto. E para Satanás, se tira esse membro de igreja, valeu, ganhou vitória. Agora, próprio Satanás não questiona quem está certo e quem está errado. Satanás está achando que esse pessoa é burro. Ele não sabe sobre mim. Né? Ele não sabe minha finalidade. Né? Eu consigo tirar ele de igreja, eu ganhei. Ele perdeu. Depois, apenas Satanás dá risada. Quem miserável é aquele que sai de igreja. Não, mesmo que tenha dificuldade de ganhar bem, isso não torna-se razão para sair de igreja. É duas coisas que não tem nada a ver, que conectou, né? Mas não consegue pensar dessa forma. Pensa, tem a ver entre o fato que eu saio de igreja e alguém machucou meu coração. Principalmente ganhar bem, né? É claro, outro caso, ocorrer problema de Adão e Eva diretamente. É também outra razão para sair de igreja, né? Quando comete pecado de Adão e Eva, ou seja, queda, no Japão também, desde época bem anterior, nosso movimento, nossa igreja, fala, né? Que uma vez que já saí de igreja por causa de pecado de Adão e Eva, para esse membro, mesmo que por acaso ele é consciente, ele entende que ele está errado e ele quer voltar para a igreja, ele sente grande dificuldade para voltar para a igreja, porque espírito mal acusa, dizendo que você não é digno para voltar para a igreja. Não volta. É muito vergonhoso. É muito acusado. Você não aguenta com esse dor de seu próprio remorso de consciência. Você caiu. Essa palavra de mundo espiritual torna-se fortão. Ele não consegue voltar para a igreja. Quer voltar para a igreja, mas nem dá chance para voltar para a igreja. Se tem coragem, se tem sorte para falar uma palavra para a figura central, confessando o pecado, resolve tudo. Depois tem caminho, abre caminho para recuperar e restaurar-se, né? Liquidar pecado. Tem toda maneira, mas não tem coragem para fazer isto, nem um segundo. Aí pessoa, todo mundo fala em comum, né? Ah, padrão de igreja de unificação, alto demais, puro demais, e eu não sou digno, nem consigo ficar perto. Tem grande conflito, alguma coisa está impedindo mim para voltar à igreja, uma vez que já cai. Quando eu entrei à igreja, já escutava, né, muito tipo de testemunho, né, informação desse jeito, né. Passou tempo de 10 anos, 20 anos, depois passa 30 anos, 40 anos, é a mesma situação. Durante anos, décadas, não consegui voltar para a igreja e enquanto não consegui voltar para a igreja, ele fica velho, mais velho, já final de vida. Fica um pouco mais doente, já daqui a algum ano depois vai para o mundo espiritual pela idade. Como vai fazer essa pessoa? Mérito de antepassado, pecado de antepassado, né? Pecado de antepassado é grande influência, às vezes dominante quase todo da vida, né? Evitando dizer 100%, mas grande domínio. Ou este, né? Pecado de antepassado, né? Então, história de testemunho estende até história de saída de igreja. Então, dessa forma, né? Tudo está conectado. Problema de Caim e Abel, saída de igreja, ou testemunho e problema de Adão e Eva. É tudo, né? Então, espírito mal está atacando, tá? Né? Não é simplesmente, né? Abel não tem amor. Não somente isto. Se fosse só isso, é muito fácil para tratar coisas. Solução menos difícil. Mas não é. Se fala não tem amor, quem tem amor verdadeiro que é de homem aperfeiçoado? Tanto Abel como Caim ainda não é homem aperfeiçoado, né? Mas coisas não é assim simples. É coisa mais pesado
é pecado de antepassado. Quando tem pecado de antepassado, peso de dificuldade de Canhabel torna-se 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais. Pecado de antepassado também dá mais pressão de sedução de Adão e Eva. Dificuldade para superar teste de Adão e Eva. Quase impossível aquele pressão. É desse jeito. Tanto problema de Adão e Eva como problema de Caim e Abel, quando tem peso de espírito mau, torna-se grande desafio, grande prova, que às vezes parece que impossível vencer. Parece que uma pessoa está lutando contra 1000 pessoas. Uma pessoa contra 1000 ladrão. Ladrão quer dizer, né? Assalto, né? Não tem chance. Então, dessa forma, né? Estou vendo família abençoada. Membro de nós, irmãs e irmãs, está chorando. Chorando muito por causa de todo tipo de sofrimento humano, todo tipo de dificuldade da família. Ou seja, relacionamento de casal, ou seja, relacionamento com filhos, situação de filhos, estendendo até parte externa de situação econômica, saúde, ou às vezes até morte, né, algum caso especial, né? Acidente e tudo. Não tem lugar onde não tem influência de pecado de antepassado. Né? Relacionamento com figura central, relacionamento com qualquer outras pessoas, não necessariamente dentro da igreja, mas dentro do emprego. Tem muitas coisas. É dolorido. É o seguinte, né? Problema de Adão e Eva é problema de bênção. É o mesmo tipo de, né, problema, né? Aí, nossos filhos, né? Nossos jovens, se veja diretamente, externamente, humanamente, né? É bonito, bondinho, é pessoa boa. Claro que sim, pessoa é boa. Onde tem pessoa má? Se beija dessa forma, né? Então, até simpática, né? Inocente, puro. Sim, se nós cortamos só um pedaço de um indivíduo, sim, puro. Bonito, é pessoa boa, é criança boa. Nós acreditamos, nós vemos isso. Mas se nós vemos nossos filhos incluindo o pecado de antepassado, aí é outra coisa. Ele mesmo pode ser puro como criança de pequena idade, né? Mas puro não é. Quando nós vemos incluindo o pecado de antepassado, isso engana bem, né? Pecado de antepassado está escondido bem escondido, não mostra-se. Por isso, pais ficam despreocupados, pais ficam acreditando, mas aquele filho bonitinho, né, parece que não tem nada pecado, né? De repente, aparece com resultado negativo. Aí fica, né, desastre, ou seja, desespero, né? Desespero de pais. Não deve acreditar o que você está vendo, porque você não está vendo, na verdade. Né? Temos que ver pecado de antepassado. É isto que eu quero falar, né? Não deve acreditar que, meu filho tá bom, meu filho é bondinho. Sim, seu filho é bondinho, só que você está incluindo, você está vendo, analisando e incluindo pecados de antepassado. Não é nada assim. É por isso, né? Pensamento do filho. Aceita a igreja ou não? Recebe bênção ou não? Depois que receber, continua a bênção ou quebra a bênção. E todas essas coisas, né? Grande influência é pecado de antepassado. Sem resolver pecados de antepassado, o resto das coisas tem menos sentido. Por exemplo, né? Eu consulto com família abençoada. Sempre o primeiro ponto para verificar já fez libertação? 430 gerações? 8 linhas? Já está investindo para a libertação central? Ou ainda não está fazendo? Se não está fazendo, por quê? Por que não está fazendo?
Não está entendendo o valor ou outra razão? Qual razão tem? Porque eu tenho que resolver um por um, descobrindo, né, onde Satanás está invadindo para essa vida, né? Mas primeiro ponto para verificar, libertação de antepassado, nada mais. Libertação é bênção. Qual proteção espiritual ele tem, né? Manda seu filho para o seminário, bom, com certeza. Isso é importante, também tem efeito, né? Mas esse efeito de educação através do seminário tem limite. Isso não é todo. Isso não resolve 100% todo, né? Com certeza, melhor fazer seminário do que não fazer. É bem diferente entre fazer e não fazer, né? Mas eu quero lembrar que isto não é tudo. Isto é um pequeno pedaço de influência verdadeira. Tendo muito pecado de antepassado, ignorando solução de pecado de antepassado, só manda filho para seminário, para férias. Não resolve. Porque peso de pecado de antepassado grande demais. Vamos supor 1.000, 10.000, 100.000. Aí, efeito de seminário, talvez 5, 7, 6. Não tem como comparar. É por isso, né? E às vezes a situação já está complicada, né? Às vezes quando eu consulto vida de família abençoada, né? Vamos supor algum caso, problema de filho, fica desespero, quer consertar problema, quer resolver problema de filho, né? Mas eu percebo como médico, né? Ah, não, agora quase não tem possibilidade para resolver problema do seu filho. Ah, então, agora não tem esperança? Não é isso que estou falando. Tem esperança, só que né, tem ordem das coisas. Né? Agora, não adianta você chamar atenção para filho, explica o princípio divino para filho, fala centenas de vezes a mesma coisa para o ouvido dele. Essas coisas que não vai ter influência, não vai ter solução, quase zero, 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 zero. Não vai mudar. Ah, é? Sim. Então, o que tem que fazer? Libertação. Urgente mais libertação. Se você gasta tempo para conversar com seu filho, educar seu filho, chamar atenção, grita, preocupa com o filho, usa esse tempo para fazer libertação o mais rápido possível. E depois que torna-se mais leve, né, mesmo que não consiga libertar de repente 430 geração, talvez fez algumas gerações. Depois, mais uma vez, tenta volta a tentar explicar, falar, persuadir, educar. Aí vale a pena fazer isso. Mas sem investir para a libertação, não vale quase nada. Muitos casos assim. Muitos casos é assim. Né? Bom, não estou desvalorizando, né, efeito de educação direta, né? Claro, sempre temos que educar, tá? Mas estou explicando que tamanho das coisas que não está entendendo. Está achando que tamanho de problema de pecado no passado é pequenino. Tamanho de outros elementos grande. Isto é errado, porque não é de acordo com verdade. O fato não é assim. O fato é tamanho de pecado de antepassado grandão. O resto de elemento pequenino. Né? Eu falei exemplos de filhos, mas na verdade é tudo igual. Por exemplo, às vezes quando consulto vida de né, família abençoada, assunto não é filho, né? Assunto é sobre marido ou esposa. É basicamente a mesma situação, mesma coisa. Por exemplo, marido não quer saber sobre igreja, marido toma bebida alcoólica, ou algum caso mais sério, o marido tem problema de traição ou algum nível de queda. Tem variedade de graus das coisas, né? Mas esse tipo de sofrimento dolorido, né? É muito dolorido. Ainda, família abençoada, membro de nossa igreja, entende importância de linhagem. Então fica mais sofrido, mais desespero. Eu imagino, né? Coração dolorido, né? Toda hora está chorando. É muito inferno da vida. Aí o que faz?
Como vai fazer? Por isso eu digo, né? É importante educar o marido. Com paciência, ama servir, também importante. Só que agora, amar, servir, educar, falar princípio divino, quase não vai ter efeito. Com certeza não vai mudar nada. Primeira coisa, muito sério, muito urgente, é investir o mais rápido possível, máximo possível para a libertação. Isto é solução. Nem gasta nem pouquinho tempo para outra coisa, outra metodologia. Primeiro investe para isso. E depois, né, investe aquele metodologia normal. Vai funcionar. Ou ao mesmo tempo, duas coisas, né? Duas coisas você tem que correr ao mesmo tempo, mas pelo menos tem que ter entendimento que mais prioridade é tirar aquele peso grandão. Isto é importante. É libertação de antepassado. Né? Idealmente dizendo, faz ambos, né? Libertação de 430 gerações e libertação de espírito central, né? Então, dessa forma, né? É muito importante. Né, certamente, né? Não adianta ficar central orienta para a família abençoada. Olha, você tem que viver para outro. Vamos fazer certinho, coisa correta. Olha, vivência de acordo com o princípio divino. Sim, todo é importante. Mas é fraquinho esse tipo de orientação comparado com aquele peso grandão de pecados de antepassado. E não aparece espiritualmente, não pode ver, não tem cheiro, não tem sinal, não tem como perceber. Está vendo fisicamente meus filhos, extremamente meu marido, minha esposa, né? Aí não pode ver diretamente, né? Aparentemente pecados de antepassado, né? Por isso alguém não acredita. Acho que não existe. Não sabe que existe isso, né? Não tem oportunidade para saber que existe isso. E até algum caso exagerado, não tem nada a ver, acha que isto é ameaça. Assim, né? Ameaça. Ou, alguma pessoa acha que isto é outra maneira para ganhar dinheiro. Dinheiro? Alguém quer dinheiro por causa desse? Né? Entendimento completamente fora de questão, né? Mas fora de entendimento. Mas esse caso, na verdade, ainda não tornou-se membro, por isso não sabe nada de nem criação, nem queda, nem restauração, nem nada. Se não sabe porção de responsabilidade humana, não sabe condição de criação. Se não sabe restauração material, que é porção de responsabilidade humana, que é curso fórmula de restaurar material, não ganhar dinheiro. Restaurar material é uma coisa, ganhar dinheiro é outra coisa. Não tem nada a ver entre dois. Mas se não entende essas coisas, porção de responsabilidade humana, condição de indignação, curso fórmula, da restauração material, entendimento dele é dinheiro. Sim. Aí, aí eu fiquei muito assustado. Um membro falava assim, esse carta de desejo é como para português? Não me lembro. Indulgência. Aquele coisa que a igreja vende, dizendo que se você comprar esse, será perdoado o pecado. Assim. Aí eu fiquei muito assustado. É. Que falta de experiência, né? Falta de espiritualidade. Não tem nenhuma experiência, não entende nada de criação que é da restauração. Aí eu achei coitado essa pessoa, né? Mas fiquei muito assustado, né? Hum. Mas tem que ter experiência, né? Tem que ter entendimento do princípio divino, primeiro de tudo. O que estamos fazendo, né? Aí, do mesmo, falando um pouco mais sobre isso, né? O mesmo sempre, outro dia, eu falei claramente, tá? Hoje eu também, mais uma vez, claramente, né? Aquele jeito de falar, a igreja quer dinheiro? Outro jeito de falar, somente rico entra no reino do céu. Esse tipo de palavra, né? Absolutamente melhor não falar. Por quê?
Isso demonstra que você não entende nada do princípio divino. Primeiro de tudo, vergonha. Assim, né? Parece que membro não é membro, que é convidado testemunho. Segundo, né? Satanás pega essa condição. Terceiro, torna-se acusação para Deus. E se comete pecado por palavra, claro que sim, Satanás usa esse pecado, né? Para bater você, né? Não é nada bom. Palavra, na verdade, esse tipo de palavra bem satânica do que aparece. Por isso perde bastante mérito, né? Realmente, né? Nível de entendimento, né? É problema, né? Sim. Então, se não entende responsabilidade humana, acha que negócio, né? Ganho de dinheiro, né? Mas quem reclama para a porção de responsabilidade humana, né? Sim, não tem sentido, não adianta reclamar contra a porção de responsabilidade humana. Não tem sentido para acusar a porção de responsabilidade humana. Né? Vamos supor, né, que uma ideia, criança fala para a mamãe, eu não quero ser adulto. O que a mamãe responde? Vai dar risada, né? Você não quer ser adulto, mas você vai ser. Por que você não quer? Porque eu não quero sofrer, eu não quero trabalhar, eu não quero assumir responsabilidade. Mas, meu filho, isso é para a sua felicidade. Onde existe felicidade sem essa responsabilidade humana? Responsabilidade humana foi dada para felicidade. Felicidade de ser humano, aperfeiçoamento. Então, para tornar-se cidadão de reino do céu, adulto normal, precisa mínima responsabilidade humana, isto é, bênção de Deus que Deus deu. Não é peso, não é cobrança, não é alguma exploração. É outro, outro conceito. Não tem nada a ver, né? Então, se não entende porção de responsabilidade humana, surge ideia para reclamar contra a porção de responsabilidade humana. É isso que está falando. Só rico entra no reino do céu. Por que a igreja precisa tanto dinheiro? É muita cobrança. Então, se reclama taxa de seminário, taxa de libertação, entendimento dessa pessoa é baixo. Não entende nada da condição de alienação e origem de condição de alienação é porção de responsabilidade humana. Então, o que é responsabilidade humana? Não entendeu. Não entender curso fórmula. Né? Se entende curso fórmula, isto é sua necessidade, é sua bênção, que ainda você tem responsabilidade humana. Arcanjo não tem responsabilidade humana. Né? Então, se rejeita a porção de responsabilidade humana, está rejeitando juntos todo três grandes bênçãos, e realização de três grandes bênçãos, felicidade humana, tudo é bênção de Deus, tudo está rejeitando, jogando fora. E declarando que seu valor é igual com animal, igual com anjos, que não tem porção de responsabilidade humana. E essas coisas, né? Então, como uma parte de porção de responsabilidade humana, surge necessidade de pagamento de condição de indenização. E variedade de maneira para pagar a condição de indenização, uma das maneiras é contribuição. Mas foco de contribuição não é dinheiro, porque tinha época que não existia dinheiro, né? Então, se não tem dinheiro, como vai restaurar dinheiro? Se nosso foco fosse dinheiro, né? Então, nós temos que restaurar todas as coisas. Sem, através desse curso fórmula, não existe aperfeiçoamento. Então, isto é condição mínima para tornar-se cidadão de reino do céu, adulto normal no mundo original, né? Então, é restauração de material, restauração de homem, né? Restauração de material, testemunho. Isto é curso fórmula para recuperar valor original de homem perante Deus. Esse tá? Então, né, voltando ao assunto, né? Problema assim, falar esse tipo de frase, palavra, né? É bem satânica do que você está imaginando. Por isso perde bastante com isso. Paulo lembra bem.
né? Questa não é dinheiro. Precisa porção de responsabilidade humana. Na outra palavra, condição de indenização para receber benefício grandão. Na verdade, não sei se como podemos calcular. Se calcular literalmente valor de libertação de antepassado, acho que taxa deve ser 1000 vezes mais ou 100 mil vezes mais, né? Então, se Deus abençoe o homem, ignorando lei de responsabilidade humana, Satanás acusa, né? E não pode evitar a acusação de Satanás. Por isso, o princípio divino fala, né? Fala, verifica a cruz de Moisés. Antes ou depois de Deus abençoar, aparece teste. Para quê? Para evitar a acusação de Satanás. Então, se você ganha grande bênção de Deus injustamente, sem pagamento de nenhuma condição de direção, ou seja, responsabilidade humana, depois surge direito de Satanás para tomar de volta essa bênção. Ou destruir, ou rouba. Toma de volta, perde. Ganha bênção, perde bênção. Para evitar isso, simbolicamente, ou seja, né, parcialmente, pequeno pedaço de condição que o homem tem que mostrar. Aí Deus justifica o resto e Deus fala perante Satanás: olha, meu filho fez responsabilidade humana, então você vai embora, você não pode tocar meu filho. Isto é condição de nação, isto é responsabilidade humana, né? E rejeita isto. Porque se você paga, né, valor de condição de indenização suficiente para libertar uma pessoa por sua capacidade, sem ajuda de capacidade de seminário chombo. Não posso imaginar tamanho de condição de direção. 1000 vezes benização insuficiente. 10 mil benização insuficiente. Uma semana de jejum insuficiente. 40 dias de jejum não vai conseguir. É grande condição, grande condições para libertar uma pessoa. Então, na verdade, taxa é uma perdão, né? Pequena, é algo simbólico para pagar, para justificar, né? Perante Deus, perante Satanás, receber grande mérito. Se Deus dá tudo de graça, Deus começou a interferir responsabilidade humana. Por que Deus não interferiu na queda de Adão e Eva? Por que Deus não usou milagre para salvar a vida física de Jesus em cima de cruz? Porque existe porção de responsabilidade humana, não é? E agora Deus vai interferir isto e você reclama por causa de taxa de libertação? Mais uma vez, comparando com queda de Adão e Eva, que Deus não interferiu. Tremendo, doendo, ainda Deus. Doendo seu coração, ainda Deus não interferiu. Por quê? Porque Deus é burro? Deus não tinha capacidade? Doendo muito o coração, olhando em frente de seus olhos, queda de Adão e Eva, ainda não interfere por de responsabilidade humana. Por quê? E quando é morte de Jesus, por que Deus não fez nada? Comparando com esses dois exemplos, né? Dá para entender, se Deus interfere sua mínima, pequena responsabilidade humana de taxa de tantos dólares para a libertação de antepassado, vai ocorrer uma coisa desastre, né? Ilógico, né? E Deus não faz isso, né? Do contrário, Deus está tentando abençoar grandemente uma vez que o filho paga pequena condição. Comparado com o benefício que recebe, está pagando pequena condição só para Deus dizer perante Satanás: você não pode tocar meu filho. Ele já fez pequena responsabilidade humana. Assim, tá? É, né? Na verdade, incluindo taxa, já é perdão, né? Então, se até rejeita essa mínima responsabilidade humana, mínima condição de direção, né? Não sei o que vai ocorrer. Agora a vez de Satanás, que Satanás levanta-se.
né? Então, por isso, né, aquele frase, né, sou rico entre o reino do céu. Igreja quer dinheiro? Oh, é, é tipo, né, frase tipo bem satânica que chama bastante condição de acusação de Satanás. E Satanás fala mais essa palavra. Depois eu tomo você. Esse tipo de palavra, né? Então, não é nada bom para você entrar nessa armadilha, né? Então, problema de Adão e Eva é problema de bênção. Né? Quando tem grande peso de antepassado, né? Não adianta aquele orientação, vamos viver para outro, vamos fazer coisa certa. É fraquinho esse tipo de orientação. Comparando com, né, verdadeira solução, que é libertação de antepassado. Entenderam? Filhos, família, esposa, os seus pais, né? Tudo, né? Qualquer parte onde tem dor de seu coração, na sua vida, seu destino. Primeiro ponto que você tem que entender é, libertação de antepassado é o elemento mais importante. Sem fazer isso, né? Sem tirar esse peso grandão, não tem solução, tá? Por isso, mais uma vez, eu quero dar ênfase, né? É, aquela coisa que eu quero falar mais uma vez. Fica desespero para a solução, né? Aquele exemplo de problema de marido, ou seja, vice-versa, problema de esposa, ou seja, filho, ou seja, pais, né? Fica desespero, focaliza para a solução direta, né? Se marido está fazendo coisa errada, quer parar ele fazer coisa errada. Focalizando isto, fica desespero, né? Mas maior parte de casos, não adianta. Primeiro, libertação. Por que não fez mais cedo? Foi bom melhor fazer mais cedo, mas agora não é tarde demais. Sempre nunca é tarde demais perante Deus. Deus apoia aquele que determina fazer coisa certa, ok? A partir de o momento quando você entendeu, você arrependeu sua vivência. Se você começa a investir em libertação de antepassado, Deus é seu lado. Deus apoia. Não se preocupe, você vai vencer. Deus vai enxugar sua lágrima. Deus vai mostrar, né? Seu poder. Faz isso. Entenderam? Existe, né? Tanto queda como qualquer problema. Existe um período de tempo, por exemplo, alguns anos, alguns meses. Sempre existe período de tempo, né? Queda não ocorre de repente. Antes de ocorrer queda, ou seja, qualquer outro problema, antes de qualquer problema, né? Existe um período de tempo. Se você entende a importância de ah, libertação, liquidação de pecados de antepassado, mais cedo naquele período, menos prejuízo. Né? Por exemplo, vamos supor, né, desculpe o assunto, mas é situação dolorida, né? Vamos supor um caso muito difícil. Família abençoada, marido trai a esposa e começa a namorar com outro. Né? Exemplo eu fui, né? Mas eu falo, no primeiro uma semana, se resolver o problema pecado antepassado, melhor. Passou segunda semana, aumenta perigo, talvez amanhã vai cair. Melhor fazer libertação agora. Terceira semana, talvez já caiu. Não tenho certeza, mas ainda melhor fazer agora a libertação. Assim por diante, um mês depois, 2 meses depois, aumenta mais perigo, mais probabilidade de ocorrer problema. E 3 meses depois, guerra de tempo, né? Mas não é tempo zero, tá? Existe tempo, existe período, né? Entendeu?
Então, minha conclusão. Todo mundo tem que desejar desesperadamente libertar 430 gerações o mais rápido possível. Isso é conclusão. Para todo caso, não somente esse exemplo que estou falando agora. Todo caso. Assim, né? É, coisas assim. Ou seja, antes que começar esse, né? Como primeira semana, segunda semana de namoradinho, de traição. Imagina, um ano antes. Foi melhor. 2 anos antes. Libertou tudo. Melhor. 3 anos, 5 anos antes de ocorrência. Nem vai ocorrer problema. Nem vai começar problema. Se tinha feito libertação de antepassado. Entendeu? Então, para você ocorrer, não ocorre. Ninguém sabe. Mas nós sabemos que todo mundo, hoje em dia, como probabilidade, todo mundo tem bastante pecados no passado, porque hoje ainda não é mundo original. Pela estatística, médio de pecados de antepassados de pessoas é grande, né? Por isso eu digo, ninguém pode ficar, como falar, isento desse problema. Ninguém pode ficar despreocupado sobre esse problema. Né? Então, além de, né, fazer libertação de 430 gerações o mais rápido possível, melhor, ao mesmo tempo, esforçar libertação central. Né, se eu falo, né, eu libertei 43 libertação central, espírito central, Koichi tem dinheiro, mas não é. Eu não tinha dinheiro, mas mais que 10 anos, né? Mais que 10 anos atrás, desde aquela época, entendia a importância, achava que é importante, por isso investe pouco a pouco. Às vezes não tinha dinheiro, por isso não fiz. Outro ano tinha dinheiro e eu fiz. Aí esforça, pouco a pouco, acumula e chegou até aqui. Cada vez que quando esforça, também não tinha dinheiro, mas ocorreu pequeno milagre, porque eu fiquei desespero para arrumar dinheiro, aí fiz. Assim eu fiz libertação central, né? Aí descobre, esse é muito bom. É, é incrível, não tem como explicar. Parece que eu estou saindo de inferno e entrar reino do céu. Esse tipo de sentimento, né? Por dentro muda tudo. Aí depois que libertou algum número, continua mais ainda, continua mais ainda, continua mais ainda. Aí aparece grande pura, né? De nível de espiritualidade. Depois, mais continua mais um, mais um, mais um. Espírito central é sub, pum, assim. É outro, mais outro. Assim, realmente, né? Completamente mudou. Mudou aquela coisa que é impossível pela oração, veneração, para mudar algo grudado dentro do meu espírito. Saiu, e depois, assim que saiu, parece que torna-se outra pessoa. Completamente outra mentalidade, outra pessoa. Né? É sentimento de felicidade celestial por dentro, não tem como explicar. Depois que libertou essas coisas. Libertação central. Se você já é chombo, não deve ficar sossegado, achando que não tem coisa mais para fazer. Né? Do contrário, tem muita coisa para fazer. Né? Tem que investir para essa parte, né? Seu libertação central, sua esposa, seus filhos, tudo, ok? Né? Então, né, é mesmo que difícil financeiramente, mas uma vez que é porção de responsabilidade humana, na verdade, não existe porção de responsabilidade humana que não consegue cumprir. Porque se Deus dá, né, quem dá porção de responsabilidade humana? Homem dá ou Deus dá? Ou Lúcifer dá? Deus, né? Fora Deus, ninguém consegue dar porção, né? Deus que dá porção. E Deus que dá porção de responsabilidade humana. Então, quando Deus deu porção de responsabilidade humana, tem finalidade dele para valorizar seu filho.
Então, se Deus deu porção de responsabilidade humana, de alguma coisa que impossível filho cumprir. Impossível. Então, contradição. Deus que está fazendo algo contraditório. E também, isso não é nada bom para Deus. É prejuízo para Deus, né? Então, se nós falamos sobre dinheiro, talvez existe possível e impossível. Mas se nós falamos sobre porção de responsabilidade humana, ou seja, condição de alienação, não existe caso impossível. Né? Pagar dinheiro pode ser, né? Possível e impossível, né? Pode ter, né? Mas cumprir responsabilidade humana para receber, né? Benefícios de libertação de antepassado, não existe caso que impossível. Na verdade, sempre foi possível. Sempre é possível. Claro, tem diferença de grau das coisas. Alguém demora alguns anos, outro demora mais, outro demora menos. Existe essa diferença de demora mais, demora menos, mas não existe nenhum caso para ninguém que é impossível. E já passou 20 anos depois que começou, né? Libertação de antepassado, né? Será que é verdade, verdade, tem uma pessoa que foi impossível financeiramente pagar a taxa durante 20 anos? Não existe esse caso. Absoluta certeza, porque estou falando sobre assuntos de responsabilidade humana. Então, se Deus decidiu taxa de libertação como condição de indenização, que é responsabilidade humana, se você mostra fé, se você mostra interesse, se você deseja, se você esforça, na verdade, Deus estava pronto para ajudar por 95%. Por isso é possível. Isto que não sabia, somente viu dinheiro, por isso achou que não tem dinheiro. Mas se você viu 95% de Deus, na verdade sempre foi possível. Claro que sim, dentro da palavra possível, pode ser, em algum caso, possível por 3 anos. Outra pessoa possível por um ano. Entende? Né? Cada um tem situação financeira diferente, né? Por isso tem grau das coisas diferentes, variedade de situação. Por isso, né, demora pouco mais, demora menos do que outro. Existe esse, né? Mas nunca foi impossível. Absolutamente foi possível. Por que eu consigo falar absolutamente? Porque esse princípio, fora esse ilógico, né? Tem que ser lógico, né? Então, realmente funciona assim, tá? Né? Então, né? Pablo, entende bem, né? É, libertação de antepassado é muito importante. Né? Carta de desejo também, né? É outra chance para melhorar as coisas, tá? Né? Caso tenha algum espírito forte, né? Carta de desejo não é para libertar algum espírito, né? Não usamos para essa finalidade, mas quando você escreve algum desejo, se existe espírito mal que estava atrapalhando você nesse assunto, né? Esse espírito, durante um ano, fica paralisado. Significa não pode fazer obra de espírito mal. E tem esse efeito, né? Hum. É, cada coisa não é fácil, né? Precisa taxa, que é condição de indenização. Mas vocês, normalmente, nosso membro de igreja sabe a importância de condição de indenização, né? Porque condição de indignação é a única maneira para lutar e vencer contra Satanás. Se você luta fisicamente, luta espiritualmente, luta pela palavra, ele não vai embora. Mas se você mostra cumprimento de condição de indignação, ele vai embora. Mesmo que ele não queira, obrigatoriamente ele tem que ir embora. Quando você pagou condição de indignação, né? Então, quando por acaso, né, aparece condição de alienação que Deus decidiu na forma de certo valor de contribuição, não é bom reclamar, porque você está reclamando contra sua própria porção de responsabilidade humana, que é razão que Deus abençoa. É razão que Deus protege contra a acusação de Satanás. O que você está perdendo é isto, através de reclamar.
né? Reclamar, natureza de caída, né? Natureza de caída. Vamos verificar o número 2, 3, até incluindo 4, né? Não é nada bom reclamar, né? Enquanto Deus está dando bênção, Deus está querendo dar bênção, abençoar. Libertação diante do passado é muito importante. E o último ponto, né? Restauração nacional. Também muito depende de libertação. Né? O número de espírito mal que sai de membro, corpo de membro, ou através de ANSU, libertação individual, ou através de inscrição de libertação de antepassado, né? Através de participação de seminário, né? O número de espírito mal que transformou-se para absoluto bom espírito. Número de pessoas que foi libertado, né? Isto que decide jogo de restauração nacional. Por isso, muito sério, né? Agora, na sociedade, está ocorrendo muitas coisas ruins. Como pode resolver tudo isso? Sem libertação de antepassado, sem ideia de maior número de transformação de espírito mal para bom espírito. Não tem chance. Só por atividade na Terra, não vai chegar até aí. Né? Por isso, para a restauração nacional, nós temos que ficar muito sério para investir o máximo possível para libertação de antepassado e bênção de antepassado. E, além desse, claro que sim, todo mundo sabe, né? Isto é um dos requisitos para fazer registro do seu chombo. Né? Então, muito importante, né? É todo mundo tornar-se família chombo o mais rápido possível. Vamos não parar, né? Se fosse líder, vamos não parar, dar ênfase sobre a importância de libertação, bênção de antepassado para fazer registro do seu chombo, né? Se fosse membro, vamos não parar de esforçar para fazer isso. Né? Se existe membro que não entende importância, por isso não faz, realmente eu sinto coitado que até tornar-se membro de igreja na unificação tinha mérito, tinha sorte, né? Grande sorte, né? Mas mesmo que tenha grande sorte, faltou sorte para entender libertação de antepassado. Imagina, né? Quantos porcentagens de humanidade tem sorte que conhece o Senhor do segundo nascimento, que conhece o princípio divino com tanta clareza, salvação de vida eterna, mudança de linhagem de sangue, bênção. 0,0001%, 0,00001% de humanidade tem essa sorte. Do fato, isso é a situação real atual, né? Ok. Você entrou nesse 0,00001, você está em frente de porta de salvação, mas você não quer entender libertação de antepassada. Muito azar. Grande azar, né? Por isso eu sinto um grande, como falar, coitado, né? Então, faltou entendimento, né? Então, se aparece esse tipo de membro, o que você faz? Você ajuda esse irmão para ele entender. Não espera a figura central educa ele. Você que fala, você que já sabe essa importância, você fica desesperado para ajudar irmãos. Coitado que tinha muita sorte de entrar na igreja de unificação, mas ainda não sabe a importância de libertação de antepassado. Né? O mundo inteiro está sofrendo por causa desse. Membro, pessoa não membro, é igual. Está sofrendo por peso de pecados de antepassado. Essa parte igual, não é? Diferença é que eles não têm solução, nós temos solução. Então, assim, né? Como nós, na verdade, ao invés, né? Ao contrário de reclamar por taxa, temos que agradecer que existe taxa. Porque se não existe taxa, você tem que pagar literalmente o valor igual ou suficiente para a libertação de antepassado. Não sei se você consegue fazer condição de indenização suficiente para libertar um espírito mau.
por seu seu esforço individual. Mas graças à ideia de Deus para justificar receber grande benefício através de pequena condição que chama-se taxa, você está usando mérito de época, mérito de chombo. Por isso consegue libertar, ainda libertar 430 gerações. Quantos espíritos? Cerca de 7.000 espíritos. Né? Imagina, você faz veneração para 7.000 vezes maior, né? Para libertar 7.000 antepassados, você repete 7.000 vezes aquele processo que faz grande condição para libertar um por um. Você não aguenta, né? Você vai faltar tempo na sua vida. 100 anos não é suficiente para fazer essa condição, né? Então, você aproveita o sistema de família, seminário Chombo, por isso consegue libertar. Entenderam? Né? Então, né, hoje, nesses dias, né, realmente eu me preocupo, né? Parece que dia e noite, família abençoada está chorando, doendo seu coração. Por isso eu repito esse assunto, né? Tem mais coisas tristes, tá? Às vezes, tristeza não é somente relacionamento humano, às vezes doença de segunda geração, acidente de jovem, ou às vezes, né, morte, ou seja, é doença, né? Doença, acidente de pessoas, né? Isso é também outra coisa muito dolorida, né? Mas, alguns casos eu percebo, né? Eu não consigo falar por dor de coração, né? Mas às vezes eu percebo, se tinha feito libertação antes, não ocorreria isto. Né? Por isso digo, né? Todo tem período de tempo, entende? É, Deus já permitiu fazer isso. Você que não entendeu, né? Mas, né? Daqui para frente, por favor, né? Entende bem. Né? Se tem alguns irmãos que ainda não entendem isso, por favor, ajuda ele a entender. O mais rápido possível, né? Melhor fazer isso. Ok. Então, né? Por acaso, hoje, né? Neste momento está ocorrendo seminário de Chombo. Né? Vai ter mais, tá? Mais vezes. Até ano que vem, né? Vamos focalizar bastante para fazer libertação, bênção, para fazer registro seu. Claro, depois de ano que vem também tem que focalizar, né? Tem que continuar, né? Mas, como direção de rebanho do Dom Kim fala aqui, toda família abençoada tem que entrar família Chombo até ano que vem. Por isso eu estou dizendo até ano que vem. Né? Vamos fazer grande esforço, né? Para toda família abençoada conseguir chegar até família Chombo. Mesmo que possa ser, né? Parece que difícil, né? Financeiramente. Na verdade, é possível, tá? Entenderam? Né? Porque é possível? Porque Deus ajuda. Deus está dizendo que estou pronto para ajudar. Né? Tem bastante absurdo bom espírito para ajudar. Por isso. Entendeu, né? Ok. Vou fazer oração. Pai celestiais, os amados belos pais do céu da humanidade, nós estamos vivendo na época incrível que verdadeiros pais estão conosco na terra. Eles estão fazendo obra de Deus, providência de Deus na terra substancialmente. E nós somos seguidores, nós estamos seguindo, servindo verdadeiros pais, está fazendo providência juntos. E dentro dessa providência, ainda providência é para receber bênção, para receber grande benefício de ser família Chombo, libertando antepassado, abençoando antepassado e ganhando vitória de Messias Tribal Celestial, de 43 filhos espirituais para substancialização de resultados de testemunho. E nós estamos tentando fazer grande atividade para a restauração nacional. Então, esse tudo é uma coisa muito histórica, é muito valoroso, é muito precioso, é muito importante. E nós estamos recebendo tanta bênção e nós temos que ter mais sentimentos de agradecimento do que acusação. Pai Celeste, e realmente piedade filial como filho, não deve ser acusação, que nossa atitude básica. Nossa atitude básica deve ser agradecimento. E entende mais profundamente as coisas
somente existe agradecimento. Tudo era bênção de Deus. Até mesmo taxa, qualquer condição, é bênção de Deus para valorizar-nos e recuperar nosso valor. Proteção contra a acusação de Satanás é dar mais bênção livremente através de pequeno cumprimento de condição de intenção. E foi isto. Então, entendendo isto, vamos avançar mais firmemente, fortemente nossa atividade e nossa providência para servir finalidades pais celestiais, os superiores pais. Pai Celeste, mais uma semana, Pai, abençoe todos os irmãos e irmãs do Brasil, onde tem linha da frente, onde tem sofrimento, onde tem dificuldade, abençoe e permanece e inspira e dá sua mão para a salvação e ajuda a família abençoada e consola o coração de família abençoada, lágrimas de família abençoada, dá coragem para enfrentar a dificuldade, dá força para vencer a dificuldade, ajuda para eles conseguem libertar todos os antepassados até caso de 30 gerações e mais número de libertação de Espírito Central. Agradecendo por tudo, eu fiz esse relatório em nome de Koisaki da família abençoada Central. Aju. Muito obrigado. Muito obrigado ao presidente Koichi Sasaki por suas preciosas palavras de vida nesta manhã. Neste momento, vamos todos tomar assento para acompanhar os avisos e notícias. O nosso primeiro aviso é do ASP, é o recrutamento de voluntário do ASP 2021. O ASP está abrindo a oportunidade para jovens entre 14 a 35 anos para fazerem parte do nosso grupo de voluntários ativos, staff responsável por projetos e atividade. Se você gosta de projetos ligados ao meio ambiente, cultura, arte, música, educação, comunicação, trabalho social, ou se sempre quis contribuir como um protagonista na transformação da sociedade, venha para o ASP. Inscreva-se em nosso programa de recrutamento de novos voluntários através das nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, ASP Latinoamérica. E em nosso site oficial do ASP, o site que está aparecendo na tela. Lá você pode conferir mais detalhes dos projetos e das oportunidades de voluntários. As inscrições vão até o dia 27 de junho a 11 de julho. Acesse, então, os perfis do ASP no Facebook, Instagram e se inscreva. Vamos, neste momento, acompanhar um vídeo do ASP. O ASP Jovens e Estudantes para a Paz é uma organização sem fins lucrativos que promove a paz mundial através do protagonismo jovem e da difusão do estilo de vida viver pelo bem dos outros. Acreditamos que cada jovem pode e deve ser um agente de mudança para a sua comunidade, nação e, finalmente, no mundo. Norteado pelos valores de responsabilidade, integridade, serviço e empatia, o ASP possui como missão promover a paz mundial, empoderando os jovens a se tornarem cidadãos globais responsáveis por meio da educação do caráter e realizando os projetos de paz que apoiem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU.
Entendemos que o verdadeiro empoderamento dos jovens é quando usamos sua criatividade, paixão e energia para criar soluções e alternativas para melhorar a vida das pessoas e proteger o meio ambiente. A nossa visão é uma família global de jovens que constrói um mundo de paz através do amor verdadeiro. Se você também deseja fazer parte da solução, ao invés de apenas apontar culpados, junte-se a nós. E aí, vocês gostaram do vídeo? Se alguma vez vocês já pensaram em fazer parte dos nossos projetos e atividades, olha só! O YSP está abrindo oportunidade para jovens na idade entre 14 e 35 anos que queiram contribuir diretamente com nossas atividades, fazendo parte do nosso time de staffs. Se você gosta de atividades e projetos relacionados ao meio ambiente, cultura e arte, comunicação, educação ou trabalhos sociais, venha para o YSP. Você pode fazer sua inscrição através das nossas redes sociais do Instagram e Facebook, YSP Latinoamérica, ou através do nosso site oficial, ysplatinoamerica.org. Lá você pode conferir mais detalhes sobre os projetos e sobre a oportunidade de voluntariado. Mas cuidado, não perca o prazo de inscrição. Ele vai do dia 26 de junho ao dia 11 de julho. Inscreva-se e vamos juntos nos tornar protagonistas na transformação da sociedade. O nosso segundo aviso desta manhã é um aviso do Departamento de Famílias Abençoada. Seminário online de preparação para a bênção da primeira geração e casais já casados. A data do seminário é no dia 17 de julho de 2021, ou seja, no próximo sábado. O horário é das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Participante, membros da primeira geração acima de 15 anos e casais já casados. A taxa de participação é R$10. Então, para as inscrições e mais informação, pode acessar o site do Departamento de Famílias Abençoada. E o horário limite para as inscrições é até às 7h59 da manhã do dia 17 de julho. Irmãos e irmãs, nós temos o 11º Seminário de Paz e Educação na preparação para a bênção da primeira e segunda geração. A data é dia 31 de julho de 2021, sábado. O horário é das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Participante, todos os pais, e taxa de participação R$10. As inscrições pelo site do Departamento de Família Abençoada e o horário limite das inscrições é até às 7h59 da manhã do dia 31. O nosso próximo aviso é o Rondoquê. Então, nós estamos na 5ª condição de 40 dias de Chonson, 40 dias de Rondoquê nacional. Então, vamos todos nos preparar e participar deste Rondoquê nacional. O link do Rondoquê está com os pastores e missionários. Então, para participar, é só pedir o link para o pastor ou missionário. Então, é muito importante que todos nós esforcemos para participar desta condição nacional. Então, todas as famílias abençoadas, todos os membros, irmãos e irmãs, jovens, todos devem participar desta condição nacional. Então, nós estamos no 5º período de 40 dias da condição de Chonson nacional. Então, sejam todos bem-vindos para participar do Rondoquê. Irmãos e irmãs, então, neste momento, chegamos ao final do nosso sermão.
vamos dar uma calorosa salva de palmas aos pais celestiais, aos verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Irmãos e irmãs, desejo a todos uma ótima semana, que os pais celestiais, verdadeiros pais, abençoe grandemente.